Uma boa noite para você que está nos assistindo. O tema de hoje é Dados e Perfil do Cliente 4.0, oferecido pelo LabData FIA, que é o Centro de Excelência em Big Data e Inteligência Artificial. Muito obrigada pela sua audiência, onde quer que esteja, no trabalho, em casa. Se você caiu de paraquedas nesse link e não conhece a FIA, então eu sou a Fabiane, faço parte do marketing da FIA e vou falar um pouquinho da FIA para você. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. Na educação, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino, mantemos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e das Américas, temos cursos de graduação em administração, pós-graduação, MBA, pós-MBA, mestrado profissional em gestão de negócios e um portfólio completo de educação executiva em EAD. Como pesquisadores, somos desenvolvedores das pesquisas O Ranking do Varejo, Índice de Credibilidade da Black Friday, dos lugares mais incríveis para se trabalhar em parceria com o UOL e Empresas Mais em parceria com o Estadão. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram inovação e conhecimento para pequenas, médias e grandes empresas das esferas pública, privada e até do terceiro setor. Nesses 40 anos, nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. Nessa noite, a professora doutora Alessandra Montini traz para a gente esse time de executivas em comemoração à Semana das Mulheres. Antes disso, se você não conhece o LabData, a gente vai passar um rápido vídeo apresentando esse núcleo tão importante da FIA, e depois eu passo a palavra para a professora Alessandra Montini. Depois que essas executivas maravilhosas falarem para a gente sobre o tema, então eu retorno e você pode ter deixado a sua interação lá no campo Q&A, onde eu faço a sua pergunta para as nossas executivas e também para a professora Alessandra Montini. Então, LabData agora com vocês. Criada em 1980 por professores do Departamento de Administração da USP, a FIA é hoje uma das principais e mais renomadas escolas de negócios do Brasil, estando presente em rankings nacionais e internacionais. A FIA é uma instituição com grandes projetos de consultoria, pesquisa e educação. Atualmente, ela é líder em educação executiva e a única escola brasileira entre os 55 melhores MBAs do mundo, segundo revista Financial Times. Ela é reconhecida como a graduação de melhor avaliação, notas máximas no ENAD e a única com 5 estrelas do Guia do Estudante. Possui programas de educação em várias áreas como Big Data, Analytics, Marketing, Finanças e Gestão de Pessoas. O LabData é um dos principais programas institucionais. O LabData é um laboratório de ensino, pesquisa e consultoria em análise de informações que atua como núcleo de pesquisa e aperfeiçoamento para alunos, pesquisadores e profissionais que precisam desenvolver estudos e projetos nas áreas de estatística aplicada, inteligência artificial, data mining e análise de Big Data. Conta com infraestrutura de ponta em laboratórios e recursos, softwares, como também em pesquisadores e professores altamente qualificados. Há 2 ou 3 anos eu recebi um desafio da empresa de transformar os serviços que a gente entregava para os nossos clientes em conceito de solução informacional mais moderno do que o que a gente fazia naquele momento. A principal dificuldade que eu tinha era o meu próprio conhecimento, era o meu próprio desenvolvimento, como eu podia transformar uma área para algo que eu mal conhecia. A minha opção foi por fazer um curso de MBA em Big Data na FIA, que me ajudou demais. A FIA me proporcionou todo o know-how que eu consegui na área de Big Data. O curso me proporcionou um avanço na minha carreira excelente. Eu consegui, ao decorrer do curso, na metade do curso mais ou menos, mudar exclusivamente
para a área de Big Data. Todos os profissionais que eu considero como uma referência no meu âmbito profissional, que me indicaram o curso, falaram muito bem do LabData. E ao pesquisar e comparar, dá para ver logo de cara que a FIA traz a grade mais completa, conseguir ver termos desde da estatística mais básica até o machine learning, que é algo mais avançado. Então eu consigo sair do zero, da inércia até um projeto final. No LabData, há cursos para todas as fases da sua carreira, desde ensino à distância, cursos de curta duração como Hadoop, BI, inteligência artificial, machine learning, deep learning, programação em R, Spark, Python, estatística aplicada, dentre outros. Também cursos de pós-graduação e MBA Analytics e MBA em Big Data. A FIA mantém convênios e intercâmbio com instituições no Brasil e no exterior, permitindo constante atualização de conhecimento e troca de experiência nas suas áreas de especialização. A FIA é líder em educação executiva, pioneira nos cursos de Big Data no Brasil. Depois de tudo isso que você viu, o que você está esperando? Vem para a FIA! Que bom que vocês estão na FIA, né? Estão conosco aqui, nossos alunos estão aí. Agradeço a presença dos alunos, principalmente as meninas, que estão ansiosas para ouvir essas executivas tão importantes, que abriram espaço na agenda para estar conversando conosco. Quem fará a moderação desse debate super interessante é minha parceira, minha amiga, minha sócia, a professora Lisbeth. Então, agradeço muito a presença da Betsy, Simone e Renata. Liz, está contigo. Obrigada. Obrigada, professora Alessandra. Primeiro, queria agradecer imensamente essas mulheres super poderosas que estão aqui para conversar com a gente. É um tema bem interessante, né, que nós vamos falar, mas eu gostaria que elas se apresentassem muito rapidamente. A gente tem aí um mini CV que foi distribuído já, como a gente sempre faz de praxe, mas eu acho que é importante vocês conhecerem rapidinho quem são as nossas convidadas, o que elas fazem, para que a gente possa ter um bate-papo. Então, eu queria começar com a Renata, se a Renata pudesse apresentar rapidinho, 2 minutinhos, 1 minutinho só para o pessoal conhecer você. Eu sei que eles já têm a mini bio, mas eu acho que é interessante. Depois a Simone e a Betsy. Por favor, vamos apresentar. Boa noite a todos, obrigada Liz, obrigada Alessandra, é um prazer estar aqui com vocês, com essa turma de alunos que estão aí. A gente não vê vocês, tá, pessoal, mas a gente sabe que vocês estão aí, então a gente está aqui de coração para vocês. Bom, eu sou a Renata Zeppelini, sou tecnóloga, 30 anos trabalhando em tecnologia, uma tech lover, adoro o que está acontecendo no mundo, adoro levar toda essa minha competência de tecnologia para ajudar as organizações, né, a trazer mais negócios através da tecnologia. Atualmente, eu lidero a área de tecnologia de informação da PepsiCo Alimentos do Brasil. Obrigada, Rê. Só a Pepsi, para o pessoal saber, é quase tudo das coisas mais guloseimas, mais maravilhosas que tem. Indulgência e saúde. Indulgência e saúde. Simone, você se apresenta para a gente, por favor? Claro, boa noite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada, professora Lisbeth e professora Alessandra, pelo convite. Acho que a gente vai ter um papo maravilhoso aqui. Eu, como a Renata, também tenho 30 anos de carreira na área de tecnologia, comecei também bastante cedo aí na luta, na área, também sou uma tech lover, adoro tudo que está acontecendo. Trabalhei bastante tempo na Avon, eu tenho mais de 20 anos de carreira na Avon, mas hoje faz 3 anos que eu estou na Stanley Black & Decker, né? E aí todo mundo lembra muito da marca Black & Decker, mas não lembra da Stanley. Então, só para explicar um pouquinho esse mundo para vocês, a Stanley é a líder na venda de ferramentas globalmente no mundo, ela é a número 1, né? Aqui no Brasil, nós comercializamos Black & Decker, Stanley, Irving, DeWalt e Linux, mas
nos Estados Unidos, a gente tem Craftsman, na América Latina a gente tem Proto, é muito grande, às vezes a gente nem sabe, né? E a Stanley, uma curiosidade, sempre trabalhou em inovação, então a inovação tem tecnologia, mas foi a primeira que levou a furadeira para a Lua, a nossa furadeira foi a primeira que furou lá a pedra da Lua. Hoje a gente produz mais de, vamos dizer, me falaram que a cada 1 minuto a gente produz centenas de ferramentas, então, assim, é um prazer estar aqui hoje falando com vocês, né, e falando um pouco de tecnologia, e aí a gente vai falar um pouco de tecnologia em produto, em TI, em tudo. Espero que vocês gostem e curtam o papo. Obrigada, Simone. Muitas ferramentas, ótimo. Vamos falar, Beth, um pouquinho, te apresentar? Tá bom, então, a minha vez. Boa noite a todos, também estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço demais o convite, adoro compartilhar conhecimento, com certeza vamos todos aprender juntos aqui hoje. E deixa eu me apresentar, então. Sou Betsy, também sou uma executiva de TI, mas eu tenho formação matemática. Na época, os cursos de TI eram todos com base matemática ou engenharia, né? E depois a gente se especializava. Eu comecei a trabalhar mais cedo que Simone e Renata, pelo jeito sou a mais antiga aqui, tenho 35 anos no mercado de tecnologia, 20 deles ocupando cargos de gestão, sempre dentro de TI, né? Então, assim, eu nasci trabalhando, né, gente? Vamos combinar. Nos últimos 6 anos, eu fui head de TI na Ipiranga, né? Ipiranga, tu pergunta lá, que todo mundo conhece. E lá eu desenvolvi grande parte da minha carreira, né? Ipiranga é uma empresa multinegócio, teve sempre muito apetite por inovação, né? E me proporcionou um aprendizado enorme em diversos mercados por conta disso, né? Incluindo aí varejo, conveniência, conhecimento do consumidor e também distribuição de combustíveis. Eu deixei a Ipiranga em novembro do ano passado, e agora eu tenho atuado como consultora de empresas e me dedicado mais a trabalhos voluntários, iniciativas ligadas à educação também. Então, estou super feliz de poder participar. Sobre mim é isso, então um ótimo evento a todos, espero que a gente se divirta, além de compartilhar aprendizado. Então, com certeza, Beth, uma história linda que você está fazendo, e vem novidades por aí, que a gente sabe, então, assim... vamos torcer para a gente fazer um evento que o pessoal curta muito, que a gente possa trocar muita experiência. Então, nesse contexto que a gente escolheu o tema e dada a experiência... Faltou você falar a sua celebridade. Eu sou a Lisbeth, e você? Sim, mas é que você já me apresentou, mas então tá, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho. Eu tenho mais de 25 anos em tecnologia e nos últimos 4 anos virei sócia da professora Alessandra em 2016 e agora eu venho navegando, virei uma data lover. Além de tech lover, eu sou uma data lover. Eu amo dados em tudo que a gente faz, então a gente tem muitas coisas legais que a gente faz, né, professora Alessandra, além de distribuir o nosso conhecimento e capacitar mais pessoas para serem também data lovers. Bom, eu quero que a noite seja uma noite interessante aqui para a gente poder contribuir. Então, vamos lá. A gente escolheu um tema bem interessante, que é o tema do perfil do cliente 4.0. E a gente sabe que a gente está vivendo um mundo a gente viveu 10 anos, em 1 ano a gente antecipou muita coisa do que a gente está vivendo. Então, eu queria ouvir dessas mulheres poderosas, dessas executivas de tecnologia, que elas comentassem um pouco a visão de cada uma delas sobre o perfil do cliente, do consumidor 4.0. A gente vê muito estudo em muitas pesquisas que esse consumo cresceu vertiginosamente. E como tudo está a um clique da gente para fazer qualquer aquisição e tudo mais, e elas são todas conhecedoras de tecnologia a fundo, eu queria que elas comentassem um pouco como elas veem essa questão do comportamento desse cliente 4.0, esse perfil. E aí eu queria que, por favor, a gente começasse com a Simone, para a Simone nos contar um pouquinho, porque ela é de uma empresa, de uma indústria B2B,
mas que está nesse mercado. Então, eu queria que a Simone comentasse a falar, depois a Renata pudesse falar e a Betsy, por favor, com as suas experiências e principalmente a questão dos modelos de conveniência, uma vez que a gente está fazendo toda essa conveniência pela internet, tá bom? É isso aí. Então, eu até brinquei um pouco no meu post do LinkedIn lá que eu coloquei na FIA, nesse evento da FIA, eu falei, o consumidor 4.0 está dentro de todos nós, né? Então, o que é esse consumidor 4.0 que está ficando mais exigente, né? Eu acho que, primeira coisa, ele tem um amplo acesso à tecnologia, já começa por aí, né? Quando a Liz falou conveniência, dados, tecnologia, ele tem um amplo acesso à tecnologia, ponto final. Outra coisa, eu acho que ele dá importância aos produtos e empresas que estejam alinhados com os seus valores e com a sua forma pessoal de ser. Então, existe uma afinidade. Eu lembro que meu marido, quando estourou todo aquele escândalo, né, da Petrobras, aí soube que a BRF estava envolvida, ele dizia para mim, não pode comprar carne da BRF. Então, ele olha a importância aí, o impacto das redes sociais, né? Quando a gente fala de estar alinhado com os nossos valores. Uma empresa hoje, por exemplo, que não olha esse aspecto, ela perde muito. Uma empresa que não se mostra a favor da diversidade, ou uma empresa que tem uma postura mais dura, ela perde consumidor. Essa é a realidade, né? E o ponto, eu acho que mais importante que eu gostaria de destacar para vocês, eu acho que ele tem uma busca constante pelo mundo da conveniência. Então, o que é isso? É aquele consumidor que busca conveniência num clique só, como a Liz falou, mas também busca a mesma coisa no mundo físico. As coisas têm que estar acessíveis, têm que estar lá disponíveis, e 24 horas por dia, né? Porque eu tive vontade de fazer tal coisa, eu vou lá, o iFood fica até tarde, né? Então, às vezes, meia-noite a gente está pedindo uma pizza, né? Então, esse que é o clique, esse que é o mundo da conveniência que o consumidor está buscando constantemente. E, falando um pouco da minha empresa, né, a gente realmente, é o que a Liz falou, nós somos uma indústria, então a gente tem dois relacionamentos aí. A gente tem o B2B, que é bastante forte, que é o negócio principal da empresa, e a gente já está partindo para o D2C. Dentro do B2B, o que a gente trabalha? É a mesma coisa, gente. É o consumidor, o nosso consumidor como empresa, o comprador dessas grandes empresas, ele quer uma conveniência, né? Ele quer serviço, ele quer proatividade. Então, até citando um exemplo de um projeto que a gente está fazendo, a gente está buscando o sell-out dessas empresas. O que significa isso? É entender como elas estão fazendo suas vendas na internet e nos pontos físicos. Esses clientes, eles compactuam com a gente de mandar essas informações, e através dessas informações eu consigo entender, por exemplo, na Amazon, o que está bombando. E também entender como é que está o inventário do meu cliente, para oferecer proativamente os produtos para ele. Então, assim, não é só no mundo do consumidor final, mas também nesse mundo que conversa empresa com empresa, isso está acontecendo e é muito forte. Agora, falando de consumidor final, a gente também está partindo aí para o D2C, que é o quê? Direct to Consumer, a indústria indo direto para o consumidor final. Então, a gente vai entrar no full commerce, e aí não é só a internet, a gente pensa assim, vamos fazer uma flagship store, com um container lá para deixar nossos produtos à vista, como se fosse uma loja de conveniência, o consumidor vai lá e pega o que ele precisa na hora que ele quiser. Então, é um pouco esse mundo da conveniência. As empresas que não estiverem se adaptando a essa nova exigência, esse novo consumidor exigente, eu vejo um futuro muito curto. A gente precisa estar sempre investindo e trazendo esse mundo da conveniência para o consumidor final. É isso, Liz. Perfeito. Vocês viram, então, que a gente pensa que uma indústria não tem esse movimento? Tem, o movimento de entender essa questão do sell-out. E a Renata, que está trabalhando numa empresa que, além de ser indústria, tem toda uma parte de varejo, ela tem um perfil mais do consumo, de um B2C. Renata, qual é a tua opinião sobre esse perfil do 4.0 desse cliente, desse consumidor? Bom, Liz, como você comentou, né, e as pessoas que
que tiveram cuidado de ler a mini bio vão saber que eu trabalhei no McDonald's antes de me juntar à PepsiCo, né? Eu acho que, e falando um pouco dessa jornada de conveniência, numa marca que é uma das maiores marcas do mundo, né? Uma marca de muito valor no mundo, o McDonald's ele passou por uma reinvenção focado especificamente na conveniência. E a conveniência, ela acontece, e ela tem que acontecer e pode acontecer em vários âmbitos. Então, como a Simone trouxe, né? Você tem desde um movimento dentro de um processo de um produto que sai de uma indústria, mas você também consegue perceber e aplicar conceitos de customer-centric e conveniência a esse cliente em outras áreas, em áreas de serviço, por exemplo, em restaurantes, e em qualquer tipo de setor que a sua empresa esteja. Então, falando um pouco dessa experiência do McDonald's, como funcionava a conveniência? A conveniência funcionava desde que eu tinha que colocar a tecnologia disponível para um cliente chegar no restaurante e fazer o seu pedido num totem de autoatendimento. Isso é conveniência. Ela é física? Sim, ela é física, mas a tecnologia está por trás disso também, né? O cliente entrar num drive-thru e você ter uma velocidade de atendimento, você saber que aquele cliente do carro 1 pediu o pedido 1 e o carro 2 pediu o pedido 2 e assim por diante. Então, existe muita tecnologia também na questão da conveniência do mundo físico. Quando você pega o modelo de restaurante do futuro, do McDonald's, ele estava falando de uma experiência no restaurante, a conveniência no restaurante, a conveniência digital, então aplicativos que traziam para o cliente uma experiência eventualmente personalizada, mas que o cara também sabia que era muito conveniente pedir daquela forma. E um terceiro pilar que também trazia muita tecnologia e dados por trás disso era o pilar de delivery. Então, a gente falava de conveniência em 3 diferentes momentos para esse cliente. Então, eu vou pegar o meu carro e vou no meu McDonald's mais perto, no meu McDonald's predileto. Eu estou passando por um McDonald's e eu vou fazer esse pedido e o McDonald's sabe que eu estou aqui perto. E quando eu chegar no drive, o pedido já está pronto. Eu vou entrar num restaurante, vou fazer um pedido e eu não preciso necessariamente ter aquela questão que a gente fala do contato, da friction do cliente, né? Naquele balcão. Então, a gente consegue pensar de conveniência das formas mais amplas possíveis. E usando dados, você consegue levar essa conveniência no mundo físico e também no mundo mais virtual, na coisa do toque, do aplicativo, ou mesmo da plataforma, por exemplo, de entrega de comida, né? Mas você sabe que para falar de conveniência mesmo, Liz, a gente precisa falar com a campeã de audiência de conveniência aqui, que é a Betsy. Então, eu vou dar uma de MC agora e falo, gente, aqui está a Betsy para falar o que é conveniência para vocês. Exato, a Betsy é tudo. Passa no Ipiranga que tem. Essa é a Betsy. Betsy, conta pra gente. Meu Deus. Como é que é essa questão do perfil 4.0 e principalmente vocês que têm os dois mundos muito fortes, né? O mundo da conveniência pela física mesmo, e enquanto você usa as mídias sociais, e tanto que ter esse jargão passa lá no Ipiranga que tem, que ficou, né? Então, conta aí pra gente. Bom, primeiro, espero atingir as expectativas aí do meu público, né? Vamos ver. Completando aí o perfil do cliente 4.0, só para complementar o que Simone já falou um pouquinho, né? Eu acho que o cliente hoje ele está ainda mais empoderado e está tudo muito mais democratizado, né? Quem é o cliente, isso aumentou demais, porque na pandemia todos nos tornamos clientes 4.0, todos fomos impelidos a isso. E aí não tem idade, né? A gente vê idosos usando a internet, a gente vê, né, adolescentes, enfim. Não temos mais de fato uma diversidade total, né? E um amadurecimento muito rápido, porque eles viram que tem o poder na mão. Simone citou aí um caso, eu lembrei de outro aqui do Madeiro, né? Que, nossa, foi uma derrocada total, ninguém mais queria pedir hambúrguer do Madeiro, que é muito gostoso, mas de fato foi um impacto grande, né? Então, uma opinião pode destruir uma marca se ela for viralizada, né? Ao mesmo tempo que também pode endeusar essa marca. Esse consumidor, ele hoje quer ser reconhecido no meio da multidão, mas quer continuar anônimo até certo ponto, quer uma experiência única, enfim.
é aquela coisa de todos os canais de compra. Então, sobre o consumidor, eu vejo acontecendo isso, impulsionado muito aí por todo esse contexto que a gente está vivendo, né? Agora, a minha experiência na Ipiranga com o cliente final não foi diferente desses perfis todos que eu comentei, né? Antes mesmo desse contexto complicado de pandemia, a Ipiranga sempre entendeu que conveniência ia muito além do que a gente só oferecia dentro do posto em termos de combustível e uma lojinha. Conveniência é muito mais do que isso, né? Até a forma como a Ipiranga via esse conceito e expunha esse conceito para os consumidores nos seus comerciais, nas suas campanhas de marketing, refletia esse pensamento, né? A Ipiranga se posicionou como um sinônimo de conveniência para tudo, na vida de todo mundo. O que quer que fosse, pergunta lá que você encontra no posto Ipiranga. Então, o negócio de conveniência com as lojas da MPM e os produtos que a gente lançava digitalmente, tanto o quilômetro de vantagem, com a parte de loyalty, né? Ele surgiu como um programa de fidelidade, mas se tornou um grande marketplace, né? Que você poderia, inclusive, retirar os produtos na própria loja. E tudo isso começou a ser integrado com o aplicativo do Abastece Aí, que impulsionou muito as vendas de combustível quando elas estavam em queda, mas um apelo grande de desconto de combustível, de também personalizar a sua experiência pelo app. Enfim, todos esses produtos buscavam uma visão única de experiência dentro do posto, na loja, na web, no app, o que a gente chamava de experiência máxima de conveniência, né? Mix de produtos estava sempre de olho nas informações que vinham de todos esses canais. Então, o que estava na loja, o que estava no e-commerce, a gente buscava ter uma base baseada em dados e naquilo que o consumidor buscava, né? Veio daí a questão da Wine Cave, Beer Cave, que revolucionaram tanto a loja de conveniência, né? Ela deixou de ser um lugar de lanche para ser um lugar de diversão, um lugar atrativo. Claro que agora, né, não está mais com essa bola toda, porque estamos todos isolados, mas na época foi uma revolução bastante grande, né? Ter praticamente um bar gourmet, enfim, especialistas em vinho dentro da loja. Então, muita coisa desenhada para antecipar a necessidade dos consumidores, né? E quando começou a pandemia, não foi diferente. A gente reinventou as funções das lojas, o Mix incorporou álcool gel, incorporou produto de limpeza, a distribuição foi toda repensada, né? A Ipiranga criou uma empresa só para fazer a distribuição para as lojas de conveniência em função, não da pandemia, mas em função de não ter ruptura de produtos, né? Lá atrás. Enfim, os postos de rodovia, que já têm um DNA mais ligado ao caminhoneiro, afirmaram seu DNA como pontos de ações sociais e pontos de apoio de saúde para essas pessoas. Então, assim, acho que o conceito de conveniência que a Ipiranga sempre pensou, né, era muito ligado a timing, facilidade, agilidade e a satisfação de quem está ali, de quem está usando, né? Então, saber o que satisfaz nossos clientes é fundamental para que a gente entregue realmente conveniência. Esse é o maior desafio, né? Eu não sou igual a você, que é diferente dele, e por aí vai, né? Então, conhecer de fato a marca, o que a nossa marca pode fazer é conhecer o nosso público. E aí que os dados fazem e ajudam nesse processo da conveniência e de facilitar isso tudo. Mas, quando a gente fala dessa conveniência, todas essas questões, a gente percebe que tem um catalisador nesse processo, que é a tecnologia, né? Que é um habilitador, além de ser um catalisador, ou seja, quando você fala de ter aplicativos, quando você fala de ter soluções que permitam você criar essa interação maior, e aí, como é que você vê, Renata, essa absorção da sociedade, dessas tecnologias que
apoiam todo esse processo que a Betsy muito bem colocou, e a Simone também, você também expôs, da conveniência. Então, como é que a tecnologia suporta isso tudo para que isso seja viável, né? Para que a gente possa fazer. Como é que é essa absorção da tecnologia pela sociedade? Olha, Liz, vocês me ouvem bem? Eu estou com um pouquinho de instabilidade aqui, mas enfim. Sim, te ouvimos. O comportamento do consumidor. Obrigada. Nós temos uma mudança fundamental no comportamento do consumidor, que ela é resultado de uma mudança na sociedade. Então, quando nós olhamos a forma como a tecnologia deixou de ser uma propriedade, e quem ditava o ritmo das tecnologias eram as grandes corporações, porque as grandes corporações, há uma década, 2 décadas atrás, elas tinham uma grande capacidade de tecnologia mais hoje um celular, que é um computador, que é uma câmera fotográfica, que é um telefone, né? Então, nós tínhamos, naquele momento, um pano de tecnologia das corporações para a sociedade. E muitas que eram as tecnologias usadas eram ditadas por essas grandes corporações. Atualmente, a tecnologia se tornou mais acessível, a convergência foi fundamental, a questão da mobilidade foi fundamental para que as pessoas pudessem adotar a tecnologia no seu dia a dia. E adotar para tudo, né? Adotar desde a hora que, e aí voltando um pouco, né, na vida física, desde a hora que eu saía da minha casa e colocava o endereço do meu trabalho no Waze para saber que caminho eu ia usar, o WhatsApp, que é usado como uma das maiores ferramentas no país para pequenos negócios, né? Então, você percebe quem está adotando o quê. Não são as grandes organizações que estão ditando. Todo mundo está correndo atrás de ofertar para esse consumidor o WhatsApp. Por quê? Porque todo mundo tem WhatsApp no seu celular, né? Quando você fala de plataformas, a conveniência de você ter todos os restaurantes num único marketplace, né? Você vai baixar. Quantas pessoas aqui vão dizer que baixaram no seu celular todos os aplicativos de todos os seus restaurantes prediletos? Gente, ninguém faz isso. Você sabe que está tudo em algumas plataformas. Você vai optar por usar aquela plataforma. E quando a gente fala de tudo isso, então a gente vê o quê? A gente vê as organizações seguindo a sociedade. Então esse é um momento fantástico, porque nós, como pessoas físicas, como sociedade, indivíduos, cidadãos, nós temos a oportunidade de definir quais são as tecnologias que a gente quer usar. E como a gente quer usar, e como a gente quer ser atendido através dessas tecnologias. Então, eu vejo que isso é uma mudança enorme no comportamento da forma como se faz negócios, né? É uma mudança enorme no poder, né, de novo, de mover a nossa vontade e de levar a nossa vontade para essas organizações, para essas corporações. E as corporações têm que estar atentas a isso. As que estão se mobilizando, se digitalizando, elas estão atentas a isso. A gente ouviu agora uma série de coisas que a gente deu de exemplo aqui, da Ipiranga, da Stanley Black Decker, do McDonald's, da própria Pepsi, de como nós estamos nos posicionando para chamar a atenção desse consumidor aí que está absolutamente digital na nova sociedade. Exatamente, e a tecnologia, essas plataformas, elas facilitam muito, né? E a Betsy tem essas plataformas muito fortes lá quando ela implementou lá na Ipiranga, né, Betsy? Comenta um pouquinho para a gente dessas tecnologias, que por trás disso nós vamos conversar um pouco mais assim à frente sobre a questão dos data analytics e a questão de LGPD, que eu já vi pergunta aqui no chat, mas Betsy, como é que você vê essa questão da absorção dessa tecnologia pela sociedade, a aderência disso e como isso torna-se disruptivo, muitas vezes, alguns modelos, né? Eu acho que a Renata falou muito bem, que é uma inversão de mão, isso aí é realmente uma transformação enorme e, assim, é algo que as grandes empresas, principalmente as grandes corporações, que não nasceram digitais, precisam correr atrás, né? É aquele tempo do inovar é preciso, viver não é preciso, quem não se reinventa está condenado ao fim, né?
Então, aquelas estruturas pesadas, elas precisam se reinventar de fato para estar oferecendo aquilo que o consumidor quer usar em termos de tecnologia, né? Não tem dúvida, né? Eu queria também dar uma outra visão disso, que dentro desse raciocínio, né, de que a gente tem que correr atrás, principalmente as grandes corporações, existe um desafio interno muito grande nessas empresas, que tenha muito a ver com os processos que elas mesmas criaram ao longo do tempo. Porque para que você consiga atender a isso, você tem que ter um back-office muito automatizado, muito eficiente. Você tem um negócio físico que tem os seus próprios processos que talvez não sejam tão fluidos e que precisam de automação, até para que eles possam responder a um WhatsApp da vida, quando o cliente quiser saber onde é que está a mercadoria dele, quando o revendedor quer saber onde está o caminhão dele, se está chegando com o combustível para abastecer o posto. E você tem todo um desafio de processos dentro de uma empresa grande para vencer isso, né? É o que está se chamando aí de excelência digital, né? Que é juntar os processos físicos, a qualidade dos processos físicos, né? Com soluções digitais adequadas. Isso é um desafio muito grande. Qualquer organização que não esteja correndo atrás disso já está muito atrasada, né? Quem que nunca se perguntou, quando a gente liga para uma central de atendimento, poxa, eu não podia resolver isso pela internet? Eu preciso falar com alguém ainda, né? Por que aquele processo é tão difícil, tão complexo? Gente, isso é um absurdo, não quero mais saber dessa empresa. Quem que nunca se viu falando uma coisa dessa, né? Isso daí é fruto de anos fazendo igual um processo, né, que não incorporou tecnologia, não incorporou melhoria no próprio processo em si, né? A gente tem pressa, quer resolver os problemas, quer fazer as coisas ao mesmo tempo, né? E só comentando até dois cases Ipiranga, que são até mais internos, mas mostram o quanto a gente corre atrás para virar esse jogo, né? O desafio na distribuição de combustíveis é um desafio muito grande, principalmente na parte logística. Tá? É uma indústria bem complexa, muitos transportadores, é a maior conta de despesa da empresa, então tem que estar tudo muito otimizado. E a gente fez todo um projeto para organizar isso, além de trazer os ganhos financeiros, trazer mais qualidade e um SLA de atendimento para os postos, né? A gente, para conseguir garantir que o combustível chegasse a tempo. Foi um processo muito doloroso, porque ele mexia demais com processos dentro da empresa, e flexibilidade era uma característica muito tradicional no negócio da Ipiranga, flexibilidade em termos de horário de entrega, né? Só que isso gerava um problema operacional gigante, né? Como é que eu consigo garantir algum nível de serviço se eu sou super flexível? Mas, no final, a gente fez diversas soluções, muito desenvolvimento, muita tecnologia, mas o que fez a tecnologia ser adotada, ser absorvida, foi a mudança dos processos, que existia uma resistência enorme, mas quando a gente virou isso, viu os resultados, nosso piloto que a gente implantou foi rapidamente expandido, trouxe muitos benefícios, rendeu elogios dos caminhoneiros que podiam agendar seus próprios carregamentos, os donos de postos passaram a poder fazer track dos seus pedidos. Então, assim, tem que combinar a absorção da tecnologia com, né, os processos otimizados, né? A gente também fez uma revolução na parte de atendimento, na central de serviços, integramos diversos sistemas, fizemos um front-end único, cadastro único, um saneamento enorme. O resultado disso foi 2 anos seguidos com um prêmio de excelência dentro da central. Então, assim, eu acho importante ressaltar esse lado, que nem sempre a gente está pronto para responder de acordo com o que o consumidor quer, mas isso é muito importante.
Perfeito, e bem colocado, viu, Betsy? Porque realmente essa questão dos processos, da sanitização dos dados, de como você absorve isso tudo e agiliza e faz com que a tecnologia ela faça de uma maneira diferente para o cliente, faz muita diferença. E a Simone está vendo isso agora, que estão entrando nessa questão do sellout, na questão da Black & Decker de oferecer isso, né, Simone, para cliente final, e aí cada vez mais... Como é que você está vendo essa questão da tecnologia também, de vocês, da absorção da sociedade dessa tecnologia? Bom, primeiro eu vou falar como consumidor 4.0, tá? Minha relação é de amor e ódio, porque eu pesquiso alguma coisa no Google, entro no Facebook e já estão me oferecendo produto. Eu vejo alguma coisa, eu nem sei aonde que eu vi, mas já cai um pop-up do produto. E às vezes é muito conveniente, tá? Era exatamente aquilo que eu estava buscando e veio de uma outra forma. Então, por isso que eu falo, é uma relação de amor e ódio como consumidor, né? Mas falando um pouquinho da indústria, a indústria iniciou esse processo de oferecer aos clientes finais uma personalização dos seus produtos e os nossos clientes finais, eles absorveram muito rápido. Quem há 10 anos atrás ia imaginar que você ia oferecer um carro personalizado? A Fiat fez isso lá atrás. Olha, eu posso personalizar o meu carro e receber na concessionária que eu quiser. E depois foi acompanhando aí, veio acompanhada de outras indústrias no setor. E a Avon, por exemplo, de novo, né, data-driven que vocês estão falando a todo momento, o que acontece? O esquema, nós não vendíamos para o consumidor final, mas a gente vendia para revendedoras. 1,5 milhão de revendedoras em todo o Brasil. É mais cliente do que muita empresa de varejo tem, né? E eram 200 mil pedidos por dia. Então, conseguia saber... não eram todos, por exemplo, todas as minhas revendedoras que consumiam creme anti-idade, mas era um creme que gerava muita margem para a gente. 30%, 40% da minha base consumia por quê? Porque ou era consumo próprio ou tinha uma cliente que consumia aquele produto anti-idade. E aí a gente sabia, olha, um pote de creme dura mais ou menos um mês. Deu um mês, ela ia entrar com um novo pedido, eu oferecia para ela, escuta... tem uma oferta de creme aqui, sabe, bem sutil. E quando ela ia fechar o pedido dela, eu falava assim, olha, mas você esqueceu que tem um incentivo que está te dando tal coisa e que se você consumir mais você ganha o prêmio tal. Então, assim, é totalmente data-driven, né, esse modo de pensar, né? É o modelo Amazon, que a Amazon foi muito bem sucedida na implementação desse modelo, e várias outras empresas seguiram e continuam seguindo. É dar essa conveniência para o consumidor final, e eu vou te falar, ele consome com uma facilidade, ele se apropria disso. E quando ele não tem, ele fica bravo. Ele fala assim, pô, mas por que não tem? Então, é um pouco disso, né? E a gente, no B2B é um modelo diferente, mas também a gente trabalha muito com essa personalização. Então, se eu tenho algum cliente que quer uma personalização e tudo mais, ele pode fazer, a gente faz um caminho para que isso aconteça e ele consiga se manifestar lá via pedido online. Então, assim, é um mundo que não tem fim, gente. Eu acho que a gente entrou numa seara que não tem fim. E eu acho que a nossa relação vai ser sempre de amor e ódio. Eu acho que vai ser sempre assim, putz, mas o cara a mim... né? A gente vai falar mais tarde sobre a LGPD aqui, já tem uma questão sobre isso, mas vai ser sempre assim, puxa, o cara invadiu minha privacidade, mas ao mesmo tempo, poxa, encontrei um negócio que eu estava querendo na hora que eu precisava. Então, é engraçado isso, né? Eu acho que vai ter muito paradoxo ainda nessa área. Vai, né? E comentando sobre essa questão de paradoxo, ou seja, a gente viu essa questão desse perfil do consumidor, a gente falou dessas questões, dessas tecnologias que permitem isso, mas eu queria ouvir da Renata, que trabalhou com um volume muito grande de dados, como é que fica essa questão dos analytics, né? Do data analytics, para você fazer a sensação da personalização num ambiente extremamente de alto volume de dados. Então, como é que Renata, que trabalhou no McDonald's, com volume de transação altíssimo, e depois também a Simone também pode contribuir com isso e com relação a essa questão. Fala um pouquinho
como é o modo do Data Analytics, como é que você vê isso? Porque o processo está lá, como a Betsy bem colocou, o processo trouxe uma formatação melhor para você fazer essa análise do rastro digital. Como é que entra, Renata, a questão do Data Analytics, para a gente poder fazer essa personalização e fazer a tomada de decisão mais inteligente para criar essa sensação do one-to-one? Fazer essa junção, né? Olha, Liz, eu vou me apropriar aqui de uma expressão que é de um colega de marketing, e que ele dizia que data is the new bacon, né? Quando você fazia qualquer tipo de promoção, incluindo bacon no McDonald's, aquilo vendia muito, né? Então, assim, com certeza... Mas é muito bom! Não é? Mas é super importante, assim, o bacon é um produto que realmente movia o ponteiro da receita da companhia, né? Então, eu acho que isso é muito certo. Quando você fala de uma gestão de dados que ela é trazida para esse contexto da organização, que ela faz sentido para a organização, realmente ela move o ponteiro da receita da companhia. Então, acho que isso realmente é sensacional. Falando, então, dessa questão de interação de tudo isso, né? Acho que a primeira experiência que a gente teve foi dessa recoleção de dados. Então, a gente pegava tudo quanto a informação, de tudo, gente, de tudo. Desde se o caixa do restaurante está funcionando, para ter certeza que aquele cliente vai chegar naquele restaurante, aquele caixa está funcionando, o preço daquela campanha chegou corretamente naquele ponto. Então, você começou a trabalhar com um volume de dados realmente exponencial. Você trazia todos os eventos para dentro. Daí começam os desafios, pessoal. Todo mundo fala, nossa, quanto mais dados, melhor. Realmente, é assim, você precisa saber o que você vai fazer com aqueles eventos. Porque muitos eventos e muitos dados se sobrepõem se você não sabe exatamente que tipo de algoritmo, o que você está procurando de resposta, quais são as perguntas que você vai fazer para aquela base, né? Então, isso é absolutamente fundamental. Você entender que tipo de pergunta você faz para aquela base. Então, a gente foi dos dois lados. Primeiro, começamos a tombar todas essas informações, trazer todos esses dados, as transações, os movimentos, levar tudo para a mesma plataforma. Quais as dificuldades que a gente encontra nesse dia a dia? Puxa, eu tenho dados que são estruturados, que dão dentro dos sistemas, transações de vendas que eu estou vendo, movimentação desse cliente no aplicativo, eu consigo rastrear o que esse cliente está fazendo, e a gente vai falar um pouco depois sobre isso, né, sobre a pegada digital. Uma série de outras informações que vinham, por exemplo, das nossas pesquisas de satisfação. Então, qual era o cliente que estava insatisfeito e como ele se manifestava nos canais formais da companhia, como este mesmo cliente na nossa base, esse consumidor, se manifesta nas redes sociais, porque às vezes as pessoas elas não vão mandar uma mensagem ou não vão entrar naquele questionário, mesmo que seja eletrônico, para te dar um feedback, para te falar da satisfação ou da insatisfação dele, ele vai se manifestar nas redes sociais. Então, quando a gente conversa sobre essa questão de data analytics, eu acho que é sensacional, porque você desdobra um horizonte de trabalho, de relacionamento, e de potencial do negócio muito grande, né? Uma vez que a gente conseguiu trazer todas essas informações para dentro, onde a gente fez a aplicação disso? Criamos algoritmos para entender comportamentos por praça. Então, em cada mercado, poxa vida, o McDonald's tem mais de 1.000 restaurantes espalhados por todo o país. Como é que eu lido, então, com aquele consumidor que hoje está, por exemplo, no Nordeste, que está muito mais conectado a uma campanha, a uma oferta, por exemplo, de uma sobremesa, de um sorvete, ou como é que eu me conecto com aquele que está lá no Rio Grande do Sul e que vai mesmo no McCafé. Então, todas essas coisas, elas parecem super óbvias quando você olha de uma perspectiva física, mas quando você começa a se aprofundar nas questões de uso dos dados para levar uma campanha personalizada, segmentar, criar uma visão por experiência de cliente, individualizar essa experiência, trabalhar de acordo com o perfil de cada um,
fazer um push dessas campanhas para esses indivíduos, como a Simone estava comentando aí. Puxa, mas como é que o cara sabe que eu gosto mesmo é de um cheddar, né? Então, todas essas coisas, elas nos ajudaram a entender o perfil do consumidor, o que oferecer para que consumidor, em que ponto, em que praça, em que restaurante. E, por outro lado, nos ajudou muito também a estabelecer coisas que têm muito a ver com os processos internos, como a própria Betsy falou aí. Como é que eu trabalho gestão de receita? Como é que eu trabalho a precificação por mercado? Como é que eu levo os produtos para esse mercado? Então, quando a gente começa a desdobrar a visão do que o Data Analytics, você trazendo essa inteligência, aí sim, você começa a precisar desafiar também o seu modelo de colaboradores. Você precisa trazer pessoas que têm uma visão estatística, que mesclar essas pessoas com pessoas do negócio, que entendem a visão de negócio e que, a partir daí, conseguem construir algoritmos de valor para este negócio. O que é sensacional em Data Analytics é que não tem uma fórmula that fits all business. Então, vocês que estão aqui, neste curso, trabalhando com isso, vocês estão surfando a onda do momento, porque vai ter empregabilidade infinita para quem souber o que fazer com os dados de uma companhia, pessoal. De novo, eu falei de onda, falei de bacon, são coisas assim que realmente as pessoas gostam massivamente, mas dados é isso, gente. O Data Analytics mudou a forma que a gente se relaciona com o consumidor, com o colaborador, com os processos internos, né? Então, assim, é uma nova matéria, um novo fundamento dentro da visão de negócios. Perfeito, Renata. Bacon, né, Renata? Baconzinho que tá Vocês vão pedir Big Mac com bacon. Não, você foi brilhante na sua colocação, porque efetivamente eu acompanhei e sei o quanto você monitorava tudo. Eu quero pegar o status da fritadeira, o status da cafeteira, o status disso aqui de uma loja, e aí você começa a perceber que isso é interessante, você criar MVPs que realmente você descobre que, às vezes, muitos dados não vão te responder as perguntas que vão direcionar o teu negócio. Então, essa consciência que a gente acaba tomando, e você, como uma diretora de tecnologia, ter isso e entender isso é um diferencial para o caminho de uma cultura data-driven, e realmente os nossos ouvintes, os nossos participantes, os nossos alunos, as pessoas que estão aqui, estão surfando essa onda com muita propriedade, porque realmente é um momento diferente que a gente vai viver, e são profissões de futuro, e a professora Alessandra já visualizou isso há muito tempo atrás, lá foi uma das primeiras pioneiras a criar esse LabData, essa excelência aqui que você vê de máquinas e de potência. Então, Betsy, você quer complementar alguma coisa com relação a essa questão de Data Analytics, porque você também fez isso para criar seus aplicativos, né, para complementar isso com que a Renata colocou? É difícil superar aí as colocações de Renata, porque ela falou tudo, né? De fato, no início, né, quando essa disciplina e toda essa cultura de dados, né, começa a ser absorvida por uma organização, principalmente uma organização mais tradicional, existem muitas dúvidas, existe uma urgência que até pressiona a gente a capturar tudo. Mas por que a gente não tem essa informação? Mas gente, o que você quer saber? É muito difícil encontrar um interlocutor que formule essa pergunta, né? Muitas vezes o próprio negócio não sabe o que fazer com aquilo, né? E a gente vê uma migração, pelo menos foi o que aconteceu na Ipiranga, uma migração da TI para dentro do negócio, para começar a enxergar melhor e ajudar a fazer as perguntas certas, né? Porque você precisa entender o objetivo do negócio, o propósito onde você quer chegar, para então fazer as perguntas certas. A gente teve, eu acho que em termos de infraestrutura, isso não é mais uma questão para ninguém, né? A gente tem aí toda uma gama de plataformas gerenciadas à nossa disposição para usar. Imagino que vocês
conheçam isso, mas, enfim, os grandes fornecedores estão aí com segurança, com APIs, com, enfim, o que a gente quiser, até a inteligência artificial você configura. Então, a gente usava reconhecimento de imagens para entender questões dentro dos postos, a gente começou a usar muito bem esses recursos, mas não adianta se eu não tiver as perguntas certas e um objetivo definido. Então, muitas vezes, a gente precisa ajudar o negócio a fazer as próprias perguntas. E isso eu acho que é muito bom, porque quando uma TI trabalha com um propósito, né, entendendo onde se quer chegar, é outro papo, né? Claro que a gente tem que olhar os talentos, mas as áreas de negócio também têm que olhar para isso, né? Eu não acredito numa área de inteligência que esteja exclusivamente no negócio, nem exclusivamente na TI. Essa é uma matéria muito difícil. Eu acho que cada empresa vai encontrar sua fórmula mágica, né? Mas a gente começou uma jornada muito bacana lá na Ipiranga, enquanto eu estava, a célula de inteligência de dados e analytics foi criada enquanto eu estava lá, né? A gente começou um grande data lake, mas sempre olhando o porquê daquilo, né? Aquele projeto que eu comentei sobre a logística, ele foi meio que um piloto para aquilo que a gente já tinha em BI, a gente não ficou reproduzindo, jogando para dentro de uma outra plataforma, não faz sentido fazer isso, a gente tem que reaproveitar aquilo que a gente tem, né? Claro que é uma grande oportunidade de passar a guardar muita informação que a gente jamais pensou em guardar, porque tinha nossas limitações, né, de infraestrutura, isso é um mundo que se abre, mas o importante mesmo é a gente investir nas cabeças que possam fazer as perguntas certas, porque o resto a gente consegue entregar, né, Renata? E a gente está vivendo agora essa questão que a gente sempre comenta, que é uma era cognitiva, né? Então, o grande desafio agora é como é que a gente utiliza o nosso intelecto, para poder efetivamente fazer a diferença dentro da companhia, né? Simone, você quer complementar alguma coisa sobre esse tema ou para poder fazer um fechamento que a gente... complementar com essas duas aí, falando desse jeito, com essa propriedade, né? Mas eu acho que eu vou tentar só falar um pouquinho de como que eu vejo a evolução, né? A gente começou lá atrás com esse negócio de, põe toda a informação lá, e outra coisa, a gente sempre, quando começou essa história de BI nas organizações, era aquele BI gerencial, a gente só viu o BI gerencial com aqueles macro KPIs, né? A gente teve que deu um puta de um trabalho para fazer a harmonização de conceito, porque cada um entendia vendas de um jeito. Porque um era venda, o que cortava no mês, o outro era a venda da campanha, o outro era a visão de marketing, visão de vendas. E a gente começou essa jornada desse jeito, tá? Do jeito que eu estou falando. Aí a gente entendeu que a gente poderia ter uma organização mais data-driven, que significa o quê? Que eu não preciso ter só um BI no nível estratégico, que eu posso ter uma inteligência no nível tático e no nível operacional. E eu vou te falar, no nível operacional, funciona muito, dá uma produtividade gigantesca para as organizações. É onde, aliás, tem o maior retorno do investimento. Então, a gente implementou recentemente um BI operacional que pega toda a nossa cadeia, a gente consegue entender gargalos e consegue aí reagir muito rapidamente ao que está acontecendo. Então, eu vejo que a gente foi mudando, né? Mas a gente está com um movimento agora lá chamado Democratize IT, que significa o quê? Que a informação ela tem que ser democratizada, né? Eu acho que é isso que é a evolução. Antes era só TI, era só a Betsy já deu um spoiler aqui do que eu vou falar. Antes era só o TI que tinha que se preparar e o negócio era 100% dependente da TI. Então, joga tudo lá e depois, quando eles vinham pedir informação, o dado não estava lá, porque, né, não tinha sido feito um requerimento para aquilo. Aí, dados de mercado não estruturados era uma desgraça para você colocar lá dentro, né? E assim, a gente foi evoluindo o modelo. Hoje é o que a Betsy falou muito, assim, hoje a gente tem tecnologias que resolvem esse problema e a gente consegue dar foco em outras coisas, que é o quê?
desenvolver o usuário final para utilizar a informação. Então, o que é esse Democratize IT que vai aí nessa jornada toda de data-driven, né? A gente conseguiu resolver melhor a qualidade dos dados, a gente conseguiu se resolver em termos de KPIs, a gente conseguiu ver que existem níveis diferentes de BI que a gente pode implementar nas organizações, e agora a gente quer que os usuários se apropriem disso, porque é um usuário de negócio que, de fato, vai conseguir tirar um insight daquela informação toda que está lá, não é o TI. Então, se o usuário não souber manejar essas informações, não souber utilizar essas ferramentas, não existe retorno para o negócio. Então, o que a gente começou agora? Implementar, nós implementamos, eu, né, virei e falei assim, gente, isso aqui não é projeto de tecnologia, me desculpem. Nós temos agora um evangelista para data-driven dentro da organização, que é uma pessoa de negócio, é um estatístico dentro da área de marketing. Então, aí ele começa a ter insights e começa a distribuir isso para todas as áreas, para a área de vendas, e começa a evangelizar no sentido de que vai ter um cara lá em finanças que vai ser o outro evangelista, vai ter um cara lá em vendas que vai ser um outro evangelista. Esse evangelista ele vai criando multiplicadores dentro da organização, para poder criar esse ambiente data-driven. Então, assim, é o ambiente todo que tem que proporcionar essa cultura dentro da organização. Então, eu acho que é um pouco disso que eu queria dividir, eu acho que eu acho que o que eu vejo na evolução é isso, é o usuário mais atuante, mais participante. Tem usuário meu que gosta de falar, inclusive, de tecnologia. Então, assim, o cara está entrando mesmo, está né, sentindo, mas por que eu não consigo? O que eu consigo? Que tecnologia que eu tenho para isso? Eu acho que é um movimento bonito de transformação que a gente vê acontecendo aí em toda evolução, né? Nesses 30 anos a gente conseguiu presenciar, né, meninas, alguma coisa aí. Alguma coisinha, né, Simone? A gente vivenciou alguma coisinha que a gente já sabe. E eu acho que cada vez mais o nosso cliente interno, o nosso usuário interno, ele está cada vez mais esperto com tecnologia, e essa visão de evangelizar, ela se dá em todas as esferas, muito bem colocado, né? E tem que ser alguém que conheça mesmo do negócio e que possa ajudar para que isso gere diferencial dentro da organização. E a gente está já chegando quase no fim, mas eu tenho uma pergunta, Renata, que tem a ver com um tema que eu acho que, em função do que a gente está vivendo, de ter esses dados todos, de ter conversado sobre o perfil que mudou, tem um ponto muito sério, que é a questão da privacidade, a questão da ética. E aí tem uma pergunta do Lundenger, que eu queria fazê-la, porque já é em função da nossa pergunta, que eu acho que é importante, então tem a ver com a pergunta que eu ia fazer para vocês. Ele pergunta, como vocês avaliam o impacto que o mercado e o cliente 4.0 está sofrendo com a LGPD e a preocupação da ética da utilização desses dados? Ou seja, é bem a pergunta que eu queria questionar, e tem aqui um questionamento já na mesma linha. Então, Renata, você pode começar a ver essa questão da LGPD, os desafios e essa questão de ética da utilização dos dados, porque a gente sabe que existe um clique de conveniência, mas cada vez mais os cookies e tudo mais vão seguir uma regra da lei do consentimento do nosso cliente. Então, por favor. Sem dúvida. Obrigada pela questão, Lindwin. Eu creio que, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente falou um pouco de sociedade, a gente falou um pouco da quantidade de informação que as organizações conseguem pegar dos consumidores, tomar dos consumidores, e das pegadas que a gente vai deixando na internet. A Simone deu esse exemplo também. Puxa, eu quero fazer alguma coisa, eu pesquiso numa loja, daqui a pouco estão me fazendo um punch através das redes sociais. Quer dizer, eu acho que, assim, o impacto, ele é gigante. E ele é tanto ou quanto mais relevante quanto for a consciência, e aí vou voltar a falar da sociedade e do indivíduo, da importância da sua privacidade. Tem muitas pessoas que elas realmente não se importam com isso, mas tem muitas pessoas que se importam. E eu acredito que, com o passar do tempo, cada vez as pessoas vão se importar mais com isso, né? Outro dia aconteceu, vou dar um case para vocês aqui em casa, mas vocês sabem esses aplicativos que você tira uma foto e de repente você vira um astro de um filme de cinema, né? Então as pessoas não têm problema nenhum de tirar fotos
diferente de perfil, caramba, e mandar para esse aplicativo, né? E de repente a pessoa se vê lá como o Thor, como o Capitão América, e eles acham o máximo se ver naquela situação. O que essas pessoas não percebem é que por trás disso você está entregando todo, né, os seus dados de biometria facial, né, para um aplicativo que você não sabe aonde sequer está armazenando isso. Então, o impacto ele é total, Lundgren, porque você precisa se preocupar em nome da organização que você representa, em nome daquele colaborador que eventualmente vai lá e resolve mandar a fotografia de todos os funcionários, porque resolveu fazer um piloto de catraca eletrônica, né, por reconhecimento facial, ou por digitais, e as pessoas nunca se perguntam, né, e assim, quando a gente fala, de novo, de data lake, a gente fala de cloud adoption, e ninguém vai até lá para ver aonde os seus dados estão. Então, se eu posso deixar para vocês uma mensagem muito forte como isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai pegar forte, ela vai multar forte. As pessoas vão cada vez mais entender os riscos que elas estão tomando com isso. Nós estamos vendo sistematicamente vazamentos de dados acontecendo, e isso vai gerar cada vez mais uma onda de aplicativos de proteção. Não sei se todos vocês viram, teve aqueles vazamentos de dados, e agora de CPFs de 200 milhões de brasileiros. Isso é gravíssimo. E aí você tem que ficar entrando agora no site lá do Banco Central para ver o que estão fazendo com o seu CPF. Se você não fez isso ainda aí, pessoal, faça, porque alguém nesse momento pode estar abrindo uma conta em seu nome e comprando seus produtos prediletos, com ou sem bacon, uma loja que você nem imagina. Então, gente, isso é muito sério. Isso cria um impacto muito grande na nossa sociedade. De novo, passa pelo reconhecimento da importância desse tema pela sociedade, pelas organizações e principalmente pela indústria de tecnologia, por nós, quando criamos um data lake. Você, profissional de TI, você tem que sempre se perguntar quais são os critérios de segurança que estão na nuvem onde eu estou colocando o meu data lake. É lindo criar data lake, é maravilhoso. Criar algoritmos potentes é maravilhoso. Mas você não vai querer que a sua organização olhe para você e diga: nossa, quem foi que comprou esse espaço na nuvem e deixou vazar os dados desta companhia? Você não vai querer ser esse cara. Tenho certeza. E nós sabemos, né, que houve isso. Eu estou dando aqui um conselho absolutamente pessoal para vocês, profissionais de tecnologia, jovens estudantes ou não tão jovens assim, né? Data lovers, watch the security, please. Olhem a segurança, por favor, para não dizer pelo amor de Deus. É bem colocado, Renata, e tu sabes que isso começa desse vazamento. Eu tive casos aqui perto de pessoas próximas que, para vacinação, você tinha que entrar no Conect SUS. Quando a pessoa entrou, o dado dela já estava sendo utilizado. Então, é importante. Então, essa questão de ir a banco, o banco é a principal forma, tem um link direto no banco, é a melhor forma. Bom, com o LGPD, então, como a gente sabe que a LGPD está entrando e está vindo, e aí, então, acho que você respondeu brilhantemente a pergunta do nosso aluno, alguém que está aqui da nossa plateia, que eu não sei, né, a qualificação. Então, tem um ponto importante da LGPD que a gente fala, que é a gestão do consentimento, a parte de você ter toda a transparência e toda a rastreabilidade disso. E aí eu queria ouvir como que a Simone, e como a Betsy, primeiro, se está se preocupando com isso, Betsy, como é que é esse processo, né, que vocês têm um volume muito grande disso, e depois eu queria que a Simone compartilhasse com a gente, porque eu sei que a Simone viveu um caso de LGPD, e eu acho que é importante comentar aqui, até para alertar. E depois nós temos uma última pergunta que é para ti, Renata, mas aí as meninas podem responder também, todo mundo, tá bom, Betsy? Que a gente está já estamos pastorando 9 minutos, então, para a gente ser rápida. Super rápido aqui, então. Vou ser rápida só para contar um pouquinho da jornada LGPD lá na Ipiranga, muitos dados de consumidores, principalmente na parte do loyalty, né?
quilômetro de vantagens do próprio Abastece Aí, né? Inclusive dados relacionados com pagamento de combustível. Lógico, a gente não armazena isso, mas, enfim, de alguma forma são tratados. A gente começou essa jornada muito preocupada com esses pilares, Liz, que você comentou, de transparência, de rastreabilidade, todo um mapeamento do caminho desses dados dentro dos sistemas foi feito. E eu acho que, assim, até para dar uma boa resumida e complementar o conselho que Renata deu, que foi maravilhoso, a gente adotou o que a gente chama de privacy by design, que é você incorporar dentro do seu processo de desenvolvimento de qualquer produto essa mentalidade de que aquele produto já sai pronto para atender a qualquer exigência de privacidade, de segurança também, que a LGPD exija, ou que a própria empresa queira resguardar seus consumidores. Então, tudo que a gente começasse tinha todo um checklist, que, lógico, isso é uma coisa viva, a gente vai descobrindo pontos de falha à medida, né, que os problemas novos surgem, afinal de contas, os cyberataques são sempre muito criativos, né? Mas a gente fez questão de incorporar isso ao processo de desenvolvimento para que a gente não tivesse problemas no futuro. Lógico que você, olhando para o legado, né, tem todo um trabalho para trás, mas só o fato de adotar para frente uma postura diferente, onde a tua equipe tem que estar direcionada para isso, esses valores têm que estar disseminados, o tratamento de informações com ética, né? Tudo isso é importante, mesmo que seja dado o consentimento do consumidor para o uso daquelas informações, lembrar que ele tem que ser anonimizado, eu não posso ter algo que o identifique dentro das minhas análises. Então, tem muita coisa aí, muito trabalho para a área de TI, para variar, mas que uma providência como essa, de tratar os problemas na raiz, de ter e criar essa mentalidade no produto, quando ele começa, isso é muito importante. Então, foi assim que a gente estava tratando o assunto lá. Perfeito, porque você já nasce com ele dentro das regras, o que facilita bastante, né? O que já economiza bastante trabalho e você garante que você não vai sofrer a pequena multa da LGPD. Pequena é uma né? Você sabe que é grande, é bem significativa. Simone, você compartilha com a gente a sua experiência e a questão da LGPD? Na verdade, é uma experiência pessoal que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, porque quando a gente fala de vazamento de dados, a gente logo pensa, RG, CPF, nossa, vão me comprometer, vão fazer uma compra no meu nome, vão abrir... Mas não é só isso, tá? O que aconteceu comigo? Alguns meses atrás, eu anunciei meu apartamento para venda em algumas imobiliárias. E, de repente, eu estou navegando na web e eu vejo lá a foto do meu apartamento numa imobiliária que eu não anunciei, com um preço muito menor do que o que eu tinha anunciado. Aí eu falei assim, mas que raio que é isso? Liguei para a imobiliária para perguntar, escuta, eu gostaria de saber a informação desse imóvel aqui, que, com o código tal, que era as fotos do meu imóvel, né? E aí a pessoa falou assim, só um minutinho, tal. Esse apartamento, infelizmente, já foi vendido, mas eu tenho um outro para te oferecer. Gente, eu falei, eu quero falar com o seu gerente, com o dono da empresa, com quem for, agora, nesse minuto. E aí eu dei um sermão nele, eu falei, eu vou te processar, porque você está usando as fotos do meu apartamento para fazer um anúncio que eu não autorizei, e com um valor que eu não autorizei, e para puxar os clientes para a tua imobiliária para oferecer outro imóvel. Eu falei assim, olha, você está em desacordo com a LGPD. Então, assim, isso, gente, eu peguei mais de uma imobiliária, porque daí, quando eu peguei aquela foto, eu comecei a vasculhar, que nem louca na web, para procurar, reconhecimento de imagem manual, com o endereço lá da região, né, com as características do meu imóvel, e achei mais de uma imobiliária praticando isso. Então, assim, é muito sério, gente. Isso é uma tremenda de uma falta de ética.
Então, assim, a gente tem que pensar um pouco, né, no que faz, assim, não só dentro das nossas empresas, mas também para não ser vítima, né, como eu fui, né, nesse caso. É isso. Perfeito, obrigada, Simone, por compartilhar. Olha, a gente já estourou em 15 minutos o nosso tempo. Eu queria agradecer e fazer um apanhado de tudo. Eu acho que a gente comentou muito bem da questão desse perfil do cliente 4.0, como a gente está, como a sociedade absorveu esse novo perfil e a tecnologia foi um facilitador e um habilitador desse novo comportamento. A gente viu a importância do analytics, de todo esse processo para você tomar decisão, criar produtos novos e a questão da segurança. Eu acho que a gente abordou um tema que foi muito interessante para todos e eu queria agradecer imensamente o tempo dessas executivas maravilhosas para dedicar aqui para os alunos, para a gente, né, professora Alessandra, muito, muito obrigada, gratidão por vocês estarem aqui e lovers, always lovers, ok? Professora Alessandra, passo a palavra para você. Eu queria, se as meninas quiserem fazer um fechamento, será ótimo, se quiserem deixar, mas a Renata, a Simone, se quiser começar, a Simone, por favor, faz um fechamento e manda uma mensagem para o pessoal que ficou até agora. A gente, olha, tá todo mundo aqui, pouquíssima deixou. Tá ótima, tá ótima, parabéns. Pelo evento, parabéns, Liz, a professora Alessandra pela iniciativa. Qualquer dúvida ou qualquer coisa que vocês queiram questionar a nós, assim, até depois do evento, Liz e professora Alessandra, fica à vontade para mandar, a gente responde através de vocês aí. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Renata, prazer, obrigada. Renata, dá sua mensagem, Imagina, por favor. pessoal, muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês, falar desse assunto maravilhoso de dados, de data analytics. Acho que vocês estão no caminho certo, vocês estão bem assessorados, as professoras aqui são sensacionais. Super obrigada por convidar a gente para estar aqui hoje, foi um prazer enorme e data-driven, pessoal. Olho no bacon. Opa, nos dados. Boa noite. Boa noite, obrigada. Betsy, faz aí, por favor. Adorei essa olho no bacon, já está na hora do bacon mesmo, está todo mundo com fome. Foi um prazer, meninas. Como eu falei, as minhas expectativas foram superadas, porque eu aprendi muito e me diverti muito também. Adorei estar com essa plateia linda aí. Espero um dia estar vendo eles aqui no painel, quem sabe, né? Ensinando mais ainda para a gente. Acho que isso vai acontecer mais rápido do que a gente pensa. E obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, Liz e Alessandra, pelo convite. Foi ótimo. Obrigada, Betsy, muito obrigada. Pessoal. Obrigada, Liz, obrigada, Betsy, Simone, Renata. Ai, foi gostoso, né? Entramos numa nave espacial e fomos, né? Esquecemos que o mundo existe, esquecemos de tudo. Foi muito gostoso, foi espetacular. Ainda tem uma perguntinha que não foi respondida. Fabi, só coloca teu e-mail, por favor. Depois nós pegamos essa perguntinha e respondemos para o colega que perguntou, tá bom? A Fabi vai colocar ali, né, para vocês no chat o e-mail e respondemos. Não vamos deixar vocês sem respostas, não. Muito obrigada, pessoal. Boa noite, obrigada. Obrigada. Beijo, obrigada, meninos. Obrigada.